Oiê, eu sou a Cami e, bom, como vocês estão vendo, eu voltei para o YouTube, porém fui embora do Peru. Esse vídeo eu tô fazendo uma atualização de tudo que aconteceu na minha vida nesse último mês. Como vocês podem ver no título do vídeo, eu me mudei. Não me mudei só de casa, me mudei de país. Agora eu estou vivendo em Portugal, tem um mês. E muitos amigos me perguntaram muitas coisas, porque de verdade foi meio que uma surpresa para todos, para aqueles que eu não tinha tanta comunicação assim. E me perguntaram muitas coisas e inclusive eu cheguei a anotar aqui num papelzinho as coisas que mais me perguntaram nesse um mês que eu tô aqui e decidi fazer esse vídeo falando mais ou menos sobre essas coisas. São 5 coisas, 5 tópicos. Vou falar do menos importante até o mais perguntado, que é a questão do trabalho. Todo mundo, a primeira coisa que me pergunta, sempre fala do trabalho. Essa é a questão mais perguntada, então isso vai ficar por último, porque é um assunto também um pouco mais largo. Ok, uma coisa que sempre me perguntam é em questão da casa. Como você fez para alugar uma casa? Porque eu tô morando em um T3 agora, uma casa com 3 quartos. E perguntaram também pra mim, mas como que você chega? Você chega e você vai pra onde? Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei em Lisboa. Eu tinha chegado no Porto e do Porto eu fui pra Lisboa. Em Lisboa eu já tinha alugado um hostel e eu fiquei nesse hostel, passei por Lisboa e tudo mais, porque foi uma opção minha mesmo. E bom, o hostel é fácil, você consegue pela internet, pelo Booking. No meu caso foi pelo cartão de crédito que eu troquei por pontos e tudo mais. Acho que a parte mais fácil é você conseguir assim um hostel, não é nada difícil. Tem a questão do aeroporto também, que eu penso que é importante falar, porque eu não vi ninguém falando em nenhum vídeo como que você se locomove do aeroporto até o hostel, o que é um pouco difícil, não? Porque você chega ali naquele país, você não tem internet. No caso eu não tinha ninguém para me receber, eu vim sem conhecer ninguém. E é uma coisa assim, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Não tem internet, só tem internet do aeroporto, como é que eu vou chamar Uber? E aí no mesmo aeroporto tem um lugar onde você faz uma fila. E nessa fila é a fila para pegar o táxi. E aí você pode escolher. No caso eu tava com muita mala, tinha muita mala mesmo. E eu fui e escolhi um táxi um pouco maior, né? E foi isso. Dei o endereço pro taxista e o taxista me levou até o hostel que eu ia ficar. E lá estavam me esperando já, porque já tava já o horário, tudo certinho. E bom, essa é a questão do hostel, do alojamento que eu fiquei e que você, se vir também, provavelmente vai ficar. Isso funciona igual em qualquer país, né? E também tem a questão da casa. Todos os vídeos aqui do YouTube, quando eu via, sempre tinha essa questão de que conseguir casa é muito difícil. Conseguir casa. Bom, conseguir casa realmente é difícil. Porém, não é uma tarefa impossível e não é uma tarefa que te vai custar, não sei, um ano ou um tempão. Pode ser que no primeiro mês você não consiga assim de frente, cada um tem o seu tempo. Mas como eu tava com uma bebê de 2 anos, eu preferi me comunicar com uma pessoa que aqui falam que é tipo um mediador, que é uma pessoa que você paga e essa pessoa te ajuda a buscar casas. E eu fiz isso ainda estando no Peru. No caso é uma empresa séria, uma imobiliária. E é isso, eu aluguei antes de chegar aqui. Não vou deixar contato nem nada disso, porque eu não quero que isso seja responsabilidade minha, nem nada disso. Mas foi o que eu fiz. Eu não recomendo também fazer isso, não só porque podem te enganar, mas porque pode te acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo, porque está bem, não mentiram pra mim, tinha realmente uma casa, e a casa era um T3, só que era um T3 muito, muito detonado.
abandonado, muito velho. De verdade, a gente tá tendo um trabalho nessa casa porque tá horrível, tá muito velha. A gente vai ter que gastar um dinheiro se a gente quiser ficar aqui vivendo. E, bom, realmente não me enganaram, era um T3 e tudo mais. Porém, era um T3 muito velho e não tem nada de móveis. Então a gente tá comprando aos poucos os nossos móveis, pra vocês verem como está a coisa, não? E, enfim, esse é o tópico casa. A seguinte coisa que sempre, ou seja, que muita gente me perguntou, assim, meus amigos no Instagram e tudo, foi a questão da documentação. Porque as pessoas sempre falam assim, mas o que? Você vai ficar ilegal? Como é que você vai viver lá? Sempre perguntam assim. E, bom, não. Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você viu outros vídeos de Portugal e já sabe que os primeiros documentos são fáceis de tirar, que o primeiro documento que é o NIF e tudo mais. Enfim, quando você conhece alguém, quando você tem contatos, obviamente fica tudo mais fácil. Talvez você pague, não sei, 15 euros para um conhecido assinar para você o NIF e tudo mais. Só que como eu vim sem conhecer ninguém mesmo, eu tive que pagar uma advogada, eu tive que buscar uma advogada em Lisboa. E essa advogada, obviamente, é uma advogada super séria. Ela me cobrou 50 euros por pessoa, e somos 3, para fazer essa questão do NIF, né? Que é o primeiro documento e o mais importante aqui. E, bom, foi isso, saiu como 150 para mim. Não tô falando que para outros saiam assim ou tudo mais. E para mim demorou bastante, demorou como 10 dias para mim conseguir ter o NIF, porque essa advogada fez por procuração. Quando os advogados fazem é um pouco diferente o processo, né? E conhecendo alguém, tendo um amigo aqui é mais fácil, porque esse amigo vai pegar e vai lá com você e vai só assinar. Só que o advogado tem que fazer uma procuração e tudo mais. E, bom, nessa questão foi um pouco mais demorado para mim esse processo de ter o primeiro documento aí. Na questão do NIS é muito fácil também. Os portugueses eles te ajudam demais. Eles não são como alguns dizem. Pelo menos eu tô contando o meu ponto de vista, a minha experiência, também a minha visão da cidade que eu estou. Em nenhum momento me trataram mal e na hora de fazer o NIS eu só fui lá, falei que queria fazer e me ajudaram a fazer, me ajudaram a preencher toda a papelada e eu fiz. Bom, a documentação aqui não é algo assim tão difícil, na verdade foi uma das partes mais tranquilas. Outra parte que me perguntam bastante é sobre a minha filha, se ela vai poder ir para a escola, se ela pode ir para a escola. Bom, a minha filha, ela ainda está na idade de pré-escola. Ela pode sim. Os únicos documentos que me pediram, no caso aqui na cidade que eu estou vivendo, que é a cidade de Vila Real, o único documento que me pediram foi o NIF e o passaporte dela. No caso, eu tinha o atestado de morada quando eu fui fazer a matrícula dela e eu dei o atestado de morada também, porém não é um documento que é requerido para fazer a matrícula da pré-escola. Então, para crianças que ainda não estudaram é um pouco mais fácil. Agora, para crianças que já estão na escola, no caso, eu tenho um exemplo aqui, que é o exemplo do meu irmão, que ele está no 9º ano do Brasil. E por a gente sempre ser assim, assustada com esses vídeos que a gente via sempre no YouTube e tudo mais, acabamos não trazendo nenhum documento de escolaridade dele, o que dificultou muito, porque sim, tem vaga, sim, a criança tem que estudar, só que o problema é que aqui não aceitam se não tiver o documento. Não aceitam assim como para minha filha de pré-escola, que é apenas o NIF e o passaporte. Não. Para ele tem que ter sim ou sim todos os documentos. Eu não estou recomendando nada que você traga, que você não traga, não é uma recomendação. Porém, eu penso que se fosse outra vez, eu sim traria. Não é uma recomendação, porque eu não sei como vai ser para você esse processo todo da imigração, que tanto o povo tem medo, né? Bom, e outra coisa que me perguntam bastante é a questão da escolha da cidade.
porque falam sempre assim pra mim, Camila, mas como assim? Você é de uma cidade super grande, que é Lima, do Rio de Janeiro, você foi para uma cidade bem pequenininha, uma cidadezinha pacata, bem tranquila, puro mato para todo lado. Às vezes me perguntam assim, e bom, isso para mim, a escolha da cidade, teve muito mais a ver com a questão do custo de vida, e não só com o custo de vida, mas poder manter para minha filha o que ela já tinha. Eu não queria que ela chegasse e sofresse por não ter alguma coisa que ela já estava acostumada e tudo isso. Então, acho que eu queria uma cidade pequena, uma cidadezinha mais tranquila, para minha filha não ter esse choque tão grande e até para mim mesmo não ter esse choque tão grande de sofrer muito nos primeiros meses. Mas eu já confesso que é muito estranho viver em uma cidade tão pequena. Às vezes bate um desespero, não sei, às vezes eu quero ir para uma cidade maior, às vezes eu quero outras coisas, quero ver mais tecnologia, quero ver mais, entende? E nessa cidade me possibilita um pouco, porém não é nada também que vai te matar. Eu só tô aqui há um mês, é só um mês, e eu penso que eu devo dar um pouco mais de oportunidade a essa cidade, dar um pouco mais de tempo para poder ver mesmo como é de verdade, né? E agora, para finalizar o vídeo, que tá um pouco longo, as duas coisas, a primeira coisa que mais me perguntam é sobre como conseguir trabalho e a outra coisa é como foi na migração. Bom, a questão de conseguir trabalho. É difícil conseguir trabalho? Então, quando eu estava em Lisboa, para todo lado em Lisboa tinham plaquinhas que diziam se necessita para isso, para todo lado tinha. E a gente só andando por perto do rosto que a gente estava tinha muito papel falando que precisava para diversos tipos de empregos. De verdade tem, nas cidades grandes tem muito mais. Aqui, que é uma cidade pequena, eu sinto que se move um pouco mais pela questão de vindimas, que é a colheita, tanto que a minha mãe chegou e foi trabalhar nisso, na colheita, que você ganha por dia, né, por semana você ganha. E, bom, não digo que é difícil conseguir trabalho, mas se você fazer como eu e vier para uma cidadezinha um pouco menor, pode que seja um pouco mais difícil sim, pode que o processo se demore um pouco mais. Então, se o seu foco aí não, quero ir, quero juntar dinheiro, quero recuperar, não, eu recomendaria ir para uma cidade um pouco maior. A última coisa que seria a questão da imigração. Essa questão da imigração não vou me aprofundar muito porque esse vídeo tá super largo, não é o tipo de vídeo tão largo assim que eu costumo fazer nesse canal. Essa questão da imigração, o que eu penso, se baseando na minha experiência, é que muitas coisas do que falam na internet, no YouTube, muitas coisas são mentira. Você não pode ter um mapa correto do que é correto falar, do que não é correto falar, se pode rir, não pode rir, essa pessoa vai olhar pra você, vai achar isso, vai achar o outro. As pessoas não vêm com um manual de instrução. Muitas dessas coisas é mais para vender livros como o Manual de Portugal e todo esse tipo de coisa. Muitas coisas são uma completa mentira. Ninguém, assim, cara, você tá indo para um lugar, você tá indo fazer turismo, é igual a qualquer país que você vai fazer turismo. Não tem muito assim, como eu disse, né? É mais para vender os produtos deles aí, que falam muitas coisas e colocam muito medo para algo que não deveria ser assim, né? E, bom, se vocês quiserem, eu posso fazer depois um vídeo relatando toda essa minha experiência na tão temida imigração. E, bom, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por assistirem. Não se esqueçam de me apoiar se inscrevendo nesse canal e deixando o seu like. Tchau!